Vamos pensar uma situação, um crime em que não há feridos, onde o dano ainda não aconteceu, mas mesmo assim a justiça já pode agir. É sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nesse universo fascinante dos crimes de perigo, onde o simples fato de criar um risco já é o bastante para a lei. Parece um contrassenso, não é mesmo? Um crime sem uma vítima visivelmente machucada. Mas a resposta é sim, é totalmente possível. E é exatamente por isso que esse assunto é tão interessante. A lei, como a gente vai ver, nem sempre espera o pior acontecer para poder entrar em ação. Certo. Então vamos ao conceito-chave. A gente está falando dos chamados crimes de perigo. Pensem, por exemplo, em dirigir sob efeito de álcool. Mesmo que por sorte ninguém se machuque, o simples ato de colocar os outros em risco já configura um crime. A lei aqui não está punindo o resultado, o acidente, mas a potencialidade do dano. É a criminalização do perigo em si. Então, mas como é que a justiça lida com isso na prática? Vamos começar a nossa investigação sobre essa categoria de delitos em que a simples ameaça já é o suficiente. E a figura central em toda essa história vai ser o perito médico legal. A tarefa dele, olha, é um baita desafio: transformar um risco, uma possibilidade que é abstrata, em prova técnica, concreta. Ele acaba funcionando como uma ponte, sabe? Uma ponte indispensável entre a medicina e a lei. Vamos então abrir o nosso primeiro arquivo de caso: os crimes de contágio. Aqui, o perigo é microscópico, invisível a olho nu, mas as consequências, essas podem ser devastadoras. O nosso Código Penal trata do contágio de doenças em 2 artigos principais. E o mais fascinante é que a linha que separa um do outro não é bem o tipo de doença, mas sim a intenção de quem a transmite. Então, olha só, aqui está o ponto crucial. No artigo 130, basta que a pessoa saiba que está doente para que a simples exposição de outra pessoa ao risco já seja considerada crime. Agora, no artigo 131, a coisa fica mais grave. A lei exige o que se chama de dolo direto, ou seja, a intenção clara, deliberada de infectar outra pessoa com uma doença grave. E como é que o perito prova isso? Bom, é um processo bem metódico. Primeiro, confirma-se se o acusado de fato tinha a doença. Segundo, e esse ponto é chave, é preciso verificar se a doença estava em um estágio contagioso na hora do ato. E terceiro, é preciso saber se a vítima já não tinha aquela mesma enfermidade antes. E este slide ilustra perfeitamente a importância do tempo. Usando a sífilis como exemplo, a gente vê que existem fases altamente contagiosas, o período primário e o secundário, e outras fases que não são contagiosas, como o período terciário. O trabalho do perito é determinar exatamente em que ponto dessa linha do tempo o contato aconteceu. Sem essa prova, não existe crime de perigo. Agora um detalhe jurídico super importante. A transmissão da AIDS, por ser considerada pela lei uma enfermidade incurável, tem um tratamento diferente. O caso sai da esfera do crime de perigo de contágio e sobe para a categoria de lesão corporal gravíssima, o que acarreta penas muito mais severas caso a transmissão de fato aconteça. Vamos agora para o nosso segundo arquivo. A gente sai dos crimes de ação, como o contágio, e entra nos crimes de omissão. Aqui, o delito não é fazer alguma coisa, mas sim deixar de fazer. O artigo 135 basicamente estabelece um dever de solidariedade humana que virou lei. Se alguém está em perigo iminente, existe uma obrigação legal de ajudar diretamente, claro, se não houver risco pessoal, ou, no mínimo, de chamar as autoridades. É um dever que vale para todo mundo. Isso nos leva a um dilema bem comum e delicado. O que acontece quando o dever de ajudar, que é geral, encontra o dever profissional de um médico e a ajuda é negada por questões financeiras bem no momento de vida ou morte? A resposta da lei e também dos tribunais é bem direta. Para o profissional de saúde, numa situação de urgência ou emergência, a recusa em atender é sim omissão de socorro. O juramento de Hipócrates e o dever legal de salvar vidas estão acima de qualquer questão administrativa ou financeira. Certo, mas agora vamos inverter a situação, o que deixa tudo ainda mais complexo. E se o problema não for o médico, mas o próprio paciente que se recusa a receber um tratamento que pode salvar a vida dele? O que prevalece aí? A autonomia da pessoa ou o dever do médico de preservar a vida? Em situações extremas, de perigo de vida que seja iminente e inadiável, a lei protege o médico que age para salvar o paciente, mesmo que seja contra a vontade dele.
O Código Penal entende que, naquele momento crítico, a vida é o bem maior a ser protegido e isso justifica a intervenção. Bom, estamos chegando na conclusão da nossa análise. Vamos agora juntar as peças do quebra-cabeça e entender o papel que unifica a perícia médica em todos esses cenários. No fim das contas, a função do perito é traduzir a realidade biológica para a linguagem do direito. Ele que atesta a fase contagiosa de uma doença, a urgência de um socorro. Ele fornece a materialidade, sabe? A prova concreta sem a qual a justiça simplesmente não teria como atuar nesses crimes de perigo. Esse quadro aqui resume tudo de forma muito clara. A gente viu em detalhe os casos de contágio e omissão, né? O quadro também inclui o crime de maus-tratos, que segue a mesmíssima lógica. O perito é essencial para atestar o perigo ou a lesão. Em todos esses cenários, o perito não julga, ele informa. Ele não dá opinião, ele atesta. É o olhar da ciência a serviço da lei. E a gente termina com uma reflexão. Todos esses crimes tocam num ponto central da vida em sociedade. A linha que separa a autonomia de cada um da responsabilidade com o próximo é muito, muito tênue. A lei tenta traçar essa linha, mas a discussão sobre onde ela deveria estar, bom, essa é uma discussão que continua, que evolui e que nos desafia constantemente.